Salve galera, tranquilo? Um criptógrafo especializado em decifrar sinais alienígenas é enviado a uma base de pesquisa na Antártida, onde uma estranha cápsula de origem desconhecida é descoberta sob o gelo. Ele e sua equipe tentam resolver o mistério, apenas para descobrir que o objeto pode conter vida alienígena. Por volta de 1947, no deserto do Novo México, um operador de rádio capta um som estranho que faz seu cachorro ficar agitado e latindo. Ele tenta decifrar o som ajustando seu equipamento, mas sem sucesso. Ao contatar outra estação, descobre que o sinal vem de Roswell. Curioso, ele sai com seu cachorro e o rádio para investigar. À distância, ele vê fumaça e uma luz misteriosa. Sua caminhonete para de repente e ele continua a pé. Ao chegar ao local, ele encontra uma área em chamas com um objeto estranho no centro. A luz intensa o assusta e ele entra em pânico. Por volta de 2003, um grupo de cientistas descobre um objeto enterrado a 5 metros de profundidade no gelo da Antártida. Sem saber o que fazer com ele, eles decidem enviar o objeto para uma estação da NASA. Enquanto isso, na Universidade da Califórnia, Julian, um criptógrafo, tenta dar aulas ignorando o flerte persistente de uma aluna, que, em vez disso, envia um e-mail malicioso. Após a aula, Julian se encontra com Basman, um médico. Basman recebeu imagens de satélite do objeto na Antártida, que foi inicialmente confundido com um fóssil de baleia. No entanto, eles descobrem que o objeto está emitindo um sinal de rádio estranho. Basman entrega as gravações a Julian, que começa a analisá-las. Ele percebe que o sinal segue um padrão organizado, indicando que não é aleatório. Um software especial em seu computador mostra que a frequência do sinal é extremamente alta. Mais alta do que qualquer frequência já vista na Terra. Julian entrega os dados a Basman e o convence a deixá-lo participar da investigação. Enquanto isso, em um laboratório nas Ilhas Malvinas, 2 cientistas detectam o mesmo sinal de rádio, mas, incapazes de compreendê-lo, o enviam para um observatório no Arizona. Lá, outros cientistas percebem que o sinal foi amplificado e decidem encaminhá-lo para a NASA. Alguns dias depois, Julian está em um avião rumo à Antártida. Uma forte tempestade fez o avião tremer violentamente, e o piloto teve dificuldades para pilotar devido à baixa visibilidade. Felizmente, as luzes da base permitiram que o avião pousasse em segurança, embora tenha escorregado um pouco. Ao chegar, Julian encontrou um médico e foi levado para ver o Dr. Gerak, chefe da equipe. Ele foi levado para ver o objeto misterioso, que ainda estava coberto de gelo e neve. Eles deixaram o gelo e a neve derreterem naturalmente, mas a velocidade de derretimento era estranha. Gerak e Julian suspeitaram que o objeto fosse uma criatura alienígena. Quando Julian tocou o gelo, uma corrente de energia fluiu por seu braço, relembrando de memórias recentes. Sua pele ficou vermelha e então ele conheceu a Doutora Kate, que, para sua surpresa, era sua ex-namorada. Kate acreditava que Julian poderia ficar longe de problemas, mas também pediu que ele se comportasse, pois o projeto era muito importante para ela. Naquela noite, Julian sonhou que algo brilhava no gelo. Ele foi acordado por um som estranho e viu sombras e água no chão. Seguindo a trilha, sentiu algo atrás de si. Ao se virar, uma energia misteriosa lhe dá visões do universo, do incidente de Roswell e de criaturas estranhas. Ele acorda novamente, sem saber se é real ou um sonho. Na manhã seguinte, Nila mostra a Julian um experimento que permite cultivar milho na Antártida. O ambiente experimental é quente e a equipe trabalha com roupas leves. Julian percebe que Kate e Straub são próximos, o que o deixa com ciúmes. Enquanto isso, um agente do governo e o secretário de defesa analisam os dados de Julian, Gerak e Basman e descobrem que Julian teve um caso com uma aluna e, portanto, foi trabalhar na NASA. A aluna é Kate. Eles notam que o sinal da NASA é exatamente o mesmo de 1947. Na base, Julian passa um tempo estudando o sinal de nenhum progresso. Ele conversa com Grishan, que explica como o sinal foi encontrado no gelo. No almoço, Julian se encontra com o restante da equipe. Eles perguntam sobre o trabalho de Julian. Straub ri dele por acreditar na existência de alienígenas. Depois de um tempo, a equipe percebe uma falha de comunicação, comum durante uma tempestade.
Julian examina o objeto e fica surpreso ao ver uma quantidade surpreendente de neve derretendo, revelando mais do objeto. Nila sente uma leve vibração nas articulações, mas Julian a avisa para não tocar no gelo. O sinal que era inicialmente harmônico agora tem 2 ou mais frequências quando Grisha o descobre. Julian se conecta ao satélite, convence Grisha a lhe fornecer uma antena e liga o computador para continuar a análise. Na manhã seguinte, o prédio treme e o objeto misterioso cai do suporte. A equipe se aproxima e finalmente vê o objeto, que está quase sem gelo. É diferente de tudo o que já viram, e Kate sente um choque elétrico ao tocá-lo. Eles determinam que se trata de uma rocha ígnea de um meteorito. O sinal é semelhante aos dados recuperados de uma aeronave. Julian, portanto, o confunde com uma caixa preta. Ele corre de volta para o computador e apresenta sua teoria. O objeto caiu acidentalmente na Terra e está enviando um sinal de socorro. Julian decifra parte da mensagem com essa nova informação, mas Straub ri dele. Durante o intervalo, Straub insiste que a ideia de alienígenas é ridícula, mas, no final, todos concordam com a teoria de Julian. Nesse ponto, eles retornam à área de manutenção. Um dos membros da equipe percebe um vinco no objeto. Então, eles começam a discutir como abri-lo. Kate expressa preocupação com a possível presença de um vírus. Mas Straub os lembra que o laboratório é controlado. Então, todos concordam em abri-lo na manhã seguinte. Enquanto isso, Basman é chamado à Casa Branca para discutir notícias chocantes. As comunicações com a base ainda não são possíveis devido ao mau tempo, mas o governo enviou um submarino russo com uma ogiva nuclear. Na manhã seguinte, a equipe conecta o objeto a uma máquina, que desencadeia uma reação elétrica que neutraliza o impacto. Embora ainda gere eletricidade, eles conseguem tocá-lo. Começam a abri-lo com uma serra e encontram uma camada mais macia sob a superfície dura. Gluck remove um fragmento e confirma que se trata de uma liga de carbono que foi exposta a altas temperaturas. A mensagem no computador de Julian muda, e ele diz a Nila que o objeto está tentando se comunicar. Após várias tentativas, ele traduz como "não abra". Julian e Nila entram em pânico e correm para a área de manutenção, mas chegam tarde demais. Energia jorra do objeto, fazendo um dos membros da equipe gritar de dor. Seu corpo começa a derreter, e uma explosão se segue, ferindo vários membros da tripulação e destruindo equipamentos. O gerador é danificado, fazendo com que a base fique sem energia até que baterias de emergência estejam disponíveis. A equipe pega lanternas e se dirige à área de manutenção para verificar os feridos. Todos, exceto o selador, ainda estão vivos. O homem queimado. Enquanto examinam os buracos feitos pela serra no objeto, encontram alguns fragmentos orgânicos estranhos. O piloto Tony toca um deles com uma vassoura, e a membrana queima, revelando um alienígena congelado, sem saber se está dormindo ou morto. De repente, Nila se sente mal e seu nariz começa a sangrar. Ela cai de joelhos e seu rosto começa a derreter. Logo, o restante da equipe sofre o mesmo destino e percebe que um vírus escapou do objeto e está se espalhando pelo ar, matando-os. Os sobreviventes, aterrorizados, correm para se abrigar em uma sala fechada e observam o alienígena através de câmeras de vigilância. Grisha tenta pedir ajuda, mas a comunicação é cortada. Gluck explica que a doença pode salvar a vida do alienígena, reduzindo a gravidade da infecção, o que significa que eles também podem estar infectados. Enquanto discutem o que fazer, o alienígena abre os olhos. Quando a equipe olha novamente para a tela, o alienígena não está mais na baía. Eles decidem ir procurá-lo e pegar as armas do piloto. Com apenas lanternas, eles começam a vasculhar a área de manutenção. Straub sente algo em suas costas e se assusta. Mas é apenas Kate. Grisha não percebe que há algo observando à distância. Quando Grisha se vira com a lanterna, Kate desaparece. O fantasma começa a perseguir Tony, que grita ao ver algo se movendo nas sombras. Julian tenta subir em algumas caixas para tentar alcançar o próximo nível da base, mas Kate corta a energia da sala, fazendo com que Julian caia. Ele se recupera rapidamente e segue o barulho estranho para encontrar o alienígena, que parece assustado. Julian deixa a lanterna de lado e tenta acalmá-lo com palavras suaves.
O alienígena se aproxima lentamente, estende suas garras para agarrar a lanterna, absorvendo sua energia. Em seguida, ele se aproxima de Julian, tocando sua cabeça, compartilhando a energia. Quando o alienígena abre os olhos, Julian é recebido por uma visão incrível do universo. Nesse momento, os outros chegam. Straub ordena que Tony atire. A bala atinge o alienígena, e um raio de energia jorra do ferimento, deixando Tony e Gleason inconscientes. Depois que a energia se dissipa, o alienígena cai morto no chão, decompondo-se gradualmente até desaparecer. Tony diz que pensou que o alienígena queria matar Julian, mas Julian afirma que o contato é seguro. Nesse momento, a Casa Branca consegue atravessar a tempestade e contatar a base. Basman diz a eles que tem informações sobre os alienígenas e a infecção. Julian garante que a doença se espalhou. Basman também menciona os eventos no Novo México e um patógeno mortal ao qual os alienígenas são imunes. Essas criaturas podem se comunicar telepaticamente e destruíram tudo em Marte. Quando Julian lhes diz que os alienígenas estão mortos, o secretário de defesa decide explodir a base para destruir o vírus. Ele pede a Basman que minta para a tripulação, mas Basman se recusa e afirma que um submarino russo está a caminho. Julian pergunta quantas horas são no total, e Basman responde que são 3. Depois, Straub entra em pânico e insiste em partir de avião, apesar da tempestade. Julian avisa que, se eles partirem, o vírus se espalhará. Mas Straub argumenta que, se eles estivessem infectados, teriam morrido há muito tempo. Conforme o submarino se aproxima, os cientistas fazem um exame de sangue. Mas Julian avisa que o vírus pode ser pequeno e estar escondido na água. Straub vê isso como um sinal para ir embora, e Tony também o apoia, enquanto os outros hesitam. A falta de apoio de Kate deixa Straub furioso, e ele a insulta. Julian o detém com um soco. Os outros suspeitam que Straub e Tony vão embora a qualquer custo, então trocam a combinação da fechadura. No submarino russo, a equipe se prepara para lançar uma arma nuclear em 18 minutos. Na base, Kate e Julian terminam de trocar a última fechadura e se consolam. Até ouvirem um tiro. No refeitório, Straub e Tony atacam Grishan com um garfo. Durante a luta, tiros foram disparados várias vezes, atingindo a parede, o teto e o ombro de Gluck. Assim que Gleason desmaia, Straub e Tony pegam suas armas e começam a correr. Enquanto isso, Julian e Kate retornam. Straub atira novamente, atingindo Kate no ombro. Gerak percebe que os dois estão escapando por um cano de esgoto em um milharal e manda Julian atrás deles. Enquanto Straub e Tony correm, sua presença começa a matar o milho ao redor, provando que eles estão infectados. Tony decide ficar. Mas Straub o ameaça com uma arma. Nesse momento, Julian aparece em uma janela e Straub atira, mas Julian se abaixa a tempo. Tony aproveita a oportunidade para atacar Straub e lutar com ele pela arma. Após uma breve luta, Straub subjuga Tony e o fere. Julian se aproxima. Straub foge, destruindo plantas ao longo do caminho. Ele tenta atirar em Julian, mas erra. Eventualmente, os dois entram em um cano de esgoto e chegam a um lance de escadas. A perseguição se intensifica. Straub continua atirando, mas erra. Depois de chegar à escotilha, ele corre para fora, mas encontra um vórtice de energia e fica preso. Julian também sai, mas a barreira o impede de seguir em frente. Ele tenta avisar Straub para não se mover e manter a respiração estável, mas Straub não escuta e entra em pânico. A energia envolve seu corpo, desintegrando-o até que não reste nada. A mesma energia lentamente cobre Julian, revelando mais do universo e da bomba nuclear que se aproxima. Julian finalmente entende que o vórtice de energia é uma nave alienígena projetada para resgatar os alienígenas mortos. Ele corre de volta para encontrar os outros sobreviventes, Kate, Gluck e um cientista. Quando ele abre a porta da frente para sair rapidamente, os outros hesitam por um momento, mas logo percebem o que está acontecendo. Eles veem 2 alienígenas no vórtice. Gluck e o cientista estão na liderança, seguidos de perto por Kate e Julian, que estão de mãos dadas. A nave absorve os 4 e decola pouco antes de uma bomba atingir a base, destruindo-a.
Algumas horas depois, o governo divulga um comunicado oficial dizendo que a base foi destruída por um reator nuclear experimental e classifica os mortos como heróis caídos. Enquanto isso, os 4 sobreviventes voam pelo espaço. Se você gosta desse tipo de recapitulação, inscreva-se, ative o sininho de notificação e curta, e até a próxima!